Presidente. Quero, em nome do Grupo Parlamentar dos Verdes, cumprimentar os Srs. Presidentes de ambas as comissões. Quero cumprimentar a Sra. Ministra e toda a equipa do Ministério e todas as senhoras e senhores deputados. Eu ia-me permitir começar por fazer uma pergunta que é... Eu estou sempre com problemas. Consegue ouvir, Sra. Ministra? Bem, muito obrigada. Muito bem. Eu ia começar por fazer uma pergunta que, no decurso desta reunião, se tornou uma mera curiosidade e não tem absolutamente nada a ver com o orçamento. Queria perguntar à Sra. Ministra se essa questão de já ter por diversas vezes referido no decurso da reunião, em várias respostas, quando fala numa perspectiva um pouco mais de futuro, quando refere se eu cá não estiver, outros estarão e farão por mim, ou se eu cá estiver, se isso é um tique ou se é alguma perspectiva de considerar que eventualmente não fará uma legislatura inteira, neste caso um mandato inteiro, e se está eventualmente a considerar a sua pasta, que é uma novidade, naturalmente, pesada demais. É só curiosidade. Sra. Ministra, eu, ao contrário, pelos vistos... Quer que eu responda já? Não, pode ser na altura também. Será uma resposta a título de curiosidade também. Sra. Ministra, eu, ao contrário de outros senhores deputados, pelos vistos usei, já não sei se bem se mal, este orçamento que nos foi distribuído pelo Ministério e também já não sei se bem se mal, comparei-o com o orçamento, com o mesmo documento que foi entregue o ano passado pelo Ministério do Ambiente. Este documento, de facto, tem bastantes imprecisões, inclusivamente em relação a dados constantes do próprio relatório do Orçamento de Estado. E isso é que é um bocadinho estranho. Mas eu, entretanto, detive-me aqui numa parte que considerei relativamente interessante no título, que eram as prioridades de investimento na área do ambiente e do ordenamento do território. E aqui na área do ambiente começo a ler e vejo conclusão dos planos de gestão de bacia, Plano Nacional de Água, elaboração dos planos estratégicos de proteção e valorização dos rios, dos planos de gestão, revisão e operacionalização do Programa Nacional para o Uso Eficiente de Água, elaboração de uma nova estratégia nacional, implementação do Plano Nacional de Gestão de Resíduos e parou. E eu, conclusão imediata, bem, a prioridade do Ministério do Ambiente é a elaboração de planos. Este é o investimento que o Ministério do Ambiente vai fazer no ano de 2012. Dir-me à Sra. Ministra, mas planear é extraordinariamente importante para concretizar. Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas sobre isso. E alguns destes planos deveriam estar concluídos há muito. Agora, Sra. Ministra, as prioridades de investimento do Ministério numa área concreta do ambiente ser a elaboração de planos é que eu já acho um bocadinho demais. Gostava de ter visto aqui outras prioridades transcritas neste documento e, de facto, não as encontramos. Depois, olhando para os números, qual é o receio? É que, de facto, este seja de facto, a prioridade do Ministério na área do ambiente. Ou seja, a concretização de planos e todo um outro conjunto de investimentos de terreno fiquem para trás. E eu gostava de perceber a perspectiva. Eu estava a dizer há pouco, alguns destes planos são de facto importantes, mas outros não, Sra. Ministra. O que a Sra. Ministra nos quer oferecer como uma nova estratégia nacional para a conservação da natureza e da biodiversidade? Temos uma há relativamente pouco tempo, não está implementada. Segundo declarações que nós temos visto, públicas, aquilo que o Governo pretende é a criação de oportunidades, com esta estratégia, a criação de oportunidades para uma economia sustentada. E isto começa a arrepiar, porque aquilo que o Governo pretende é que a Estratégia Nacional para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade se torne num meio eficaz de mercantilização de recursos naturais. Aí já vamos por um caminho extraordinariamente perigoso. Mas a Sra. Ministra há de dizer com certeza que eu tenho legitimidade, os verdes têm legitimidade para fazer esta questão, porque já aqui se falou da questão da privatização da água. Estamos a falar de um recurso natural essencial à vida e que eu julgo que a Sra. Ministra não se deveria sequer permitir comparar com a área das telecomunicações. São bens completamente diferentes. Um é absolutamente essencial a todas as formas de vida. Portanto, não temos que estar aqui a comparar gastos que são completamente incomparáveis. Mas eu gostava de uma resposta da Sra. Ministra, já que estamos a falar de custos. Quando falamos de orçamento de Estado, também importa muitas vezes descermos a um outro nível, que é o pensarmos nos orçamentos familiares. E eu gostava, sobre a matéria da privatização da água, a Sra. Ministra conhece a posição dos verdes extraordinariamente bem, eu gostava de saber para a Sra. Ministra qual é, numa lógica de privatização da gestão da água,
Pronto, é disso que estamos a falar, para a Sra. Ministra não voltar a dizer que estamos a falar não da privatização do recurso, mas da sua gestão, que é a mesma coisa, porque quem gera detém o acesso ao bem, mas pronto, vamos precisar aqui. A privatização da gestão da água, qual é, neste âmbito, o custo real da água em média? Ou aceitável para a Sra. Ministra? A Sra. Ministra admitiu que tem que haver, numa lógica de privatização, é claro, não podia admitir outra coisa, nós estamos a pagar custos de investimento, nós estamos a pagar juros de empréstimos, nós estamos a pagar lucros, portanto, isto forma uma massa que vai parar ao consumidor, não há dúvida absolutamente nenhuma sobre isso. Aquele que precisa justamente da água para viver, não é? Então, qual é o limite? Qual é a lógica? Qual é a média? Eu gostava de tentar perceber isso. Depois, relativamente ao Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade. Sra. Ministra, falamos de investimento outra vez, lá está. Eu depois, quando comecei a ver o documento, foquei-me na questão dos planos porque comecei-me a assustar. Eu vejo aqui o ICNB com um total de investimento de 4.141.284 euros. O ano passado tinha 8.656.452 euros para efeitos de investimento. Ou seja, este Ministério está nada mais, nada menos a retirar ao ICNB 4.515.368 euros. Ou seja, mais de metade. Pronto, dizem que não, explicarão. Mas eu estou a falar de um quadro de investimentos atribuído ao ICNB que comparei com o do ano passado, ou seja, mais de 50%. O que é que isto se vai refletir na prática em termos da conservação da natureza e da importância que este Instituto tem ao nível da conservação da natureza? Eu gostava também que a Sra. Ministra me dissesse qual é o investimento concreto, porque eu não consigo encontrar essa verba, pelo menos de uma forma clara, qual é o investimento concreto que o Orçamento de Estado dá para conservação e intervenção no litoral, para o ano de 2012, que é para me permitir depois comparar com os anos anteriores. Porque é uma área extraordinariamente importante. A Sra. Ministra também o assumiu e eu também o assumo. E sempre o temos dito. Mas o investimento também traduz a importância que nós damos nos nossos discursos e nas nossas palavras às coisas. Sra. Ministra, eu quero obviamente falar-lhe sobre as barragens e muitas outras questões. E a Sra. Ministra seguramente vem preparada para me responder. Porque a Sra. Ministra, entretanto, anunciou publicamente que, de facto, designadamente ao nível da barragem do Tua, a obra não está avançada como referiu em comissão, foi enganada. Aqui enganada não é um termo completamente pejorativo, completamente assumo, pelo Sr. Secretário de Estado, que eu não sei se foi enganado por outra pessoa qualquer, mas pelos vistos o Sr. Secretário de Estado tinha estado lá. Bem, não vamos entrar por aí, vamos entrar que a coisa não foi como a Sra. Ministra contou. E, portanto, não tendo sido como a Sra. Ministra contou, a obra não estando avançada a esse ponto, e tendo a Sra. Ministra dito que a questão era irreversível, porque estava a obra muito avançada, já estamos aqui num ponto completamente diferente. Sra. Ministra, eu peço-lhe, por favor, a senhora é a Ministra do Ambiente. Nós temos valores naturais completamente únicos naquela zona. Nós temos uma potencialidade, eu até vou falar assim porque eu julgo que a Sra. Ministra gosta mais, nós temos uma potencialidade de dinamização económica daquela zona, designadamente ao nível turístico, extraordinariamente elevada, sustentada em recursos naturais. Sra. Ministra, o Plano Nacional de Barragens é muito investimento, 16 mil milhões, entre investimentos, lucros e juros, ao longo que várias gerações vão pagar. Os senhores andam a travar, eu termino mesmo, Sr. Presidente, os senhores andam a travar mega-obras, mas esta mega-obra não travam. Sra. Ministra, isto implicará um aumento superior a 10% no custo da eletricidade e isto não representará mais do que a produção de 3% de eletricidade no país, nem representará mais do que o combate a 0,7% das emissões de gases com efeito de estufa. Ou seja, não representa nada, mas significa uma perda de um património numa região com grande potencialidade no país. Sra. Ministra, por favor, seja forte para poder voltar atrás nesta matéria, designadamente na área do Tua. Muito obrigada, Sra. Deputada. Terá ainda outra